Ok, vamos lá. A gente vai começar falando sobre a questão, o tema de hoje é sobre a questão dos ciclos econômicos, a importância deles no mercado. A gente vai falar sobre a importância deles no mercado. E a gente vai falar sobre os pilares econômicos e a importância deles no mercado. Existem várias classificações e miuçações de pilares importantes no mercado. Mas resumir ele em uma teoria aqui, que eu ajuntei, resumir ele em uma teoria que eu ajuntei, para que você compreenda melhor como é que funciona o mercado em si, certo? Então, o mercado, ele é um ciclo de pontos que se repetem, e se você souber observar, saberá de forma resumida que existe o ciclo de baixa, de média e de alta. E os pilares econômicos eles entram aí como base para a movimentação. Se algo não tem uma base, aqui uma base. Se algo não tem uma base, o que acontece? Se não tem chão, tem buraco. Se tem buraco, cai. Então a economia ela começa assim. Tem que ter uma base. Então eu resumi tudo que podia se ter de pilares econômicos, eu resumi nessa teoria. Ok? Qual é a teoria? A teoria é que no mercado existem os blacks, existe os blues e existe os whites. Cada um no mercado se encaixa de forma natural entre esses três. O que são os black? São coisas mais densas que eles funcionam como o pai e a mãe do mercado. Eles cuidam do mercado, eles abraçam o mercado. Se faltou o vácuo ali no mercado, eles preenchem o mercado. Então, os blacks, eles funcionam mais como um pilar econômico para densificar e manter e empurrar os blues e os whites. Quem são os blacks? Vamos tentar entender quem são os blacks? Os blacks, eles são bancos. Os bancos podem se classificar como black. Mercado automobilístico pode se classificar como black. Loja grande pode se classificar como black. Lojas massivas, né? Pode se classificar como black. E vendedores de rua. Mais na frente eu vou falar o porquê que vendedores de rua são classificados como black, igualmente como lojas grandes, como bancões enormes e também como qualquer outra empresa, certo? Vamos lá. Os blacks são os que? Os bancões. Por isso que é preto, black. Black vem de preto no inglês, que vem de densidade. E os black, eles empurram os blues e os blues empurram o white. O black, ele não pode tocar no white de qualquer forma, porque os white, que são os brancos, né? E na teoria, os brancos que são no mercado, eles são mais suaves, eles trabalham com coisas mais suaves, tipo remédios, produtos para farmácia, para hospitais. Então eles não podem ser tocados por esses bancões, pelas lojas massivas. Eles têm que ser tocados de uma forma muito calma, porque senão eles podem quebrar. Então os blacks são bancos grandes e estrutura automobilística é um exemplo desse, que é um mercado muito amplo. Estrutura automobilística é um mercado muito amplo, porque é roda, é motor, é moda, é capô de carro, vidro, acabamento, banco de couro, banco de tecido, volante, que tipo de volante, material usado, motor, blá 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 blá. Então é uma estrutura automobilística muito grande, muito ampla. Você tem que perceber como ele age no mercado. No momento ele tá entre um pouco parado e entrando em movimento. Não pode, porque isso para o mercado e isso pode quebrar o mercado também. Não quebra, né, no caso, né? O mercado ele só anda da forma mais lenta. O blue, o que são os blues? Os blues, a gente exemplificar aqui, ó. A gente tava falando dos blacks. Imagina que isso daqui é os blacks. Os blacks, eles são uma estrutura mais massiva. Aí entra os blues. Os blues, eles são uma estrutura as empresas, mercado, pessoas
que trabalham que são classificados como blues, eles trabalham mais com estrutura de, como é que fala a palavra? Desmontagem. Tipo, broca, construção, coisa que constrói, remédios, leite, capa de livros, cursos, não, minto, tá falando do white. Os blues, os blues são bebidas, água, presentes, rodas de carro e o que estrutura comida e livros. Então os blues, que é esse aqui, imagina que esse daqui é o blue. O blue, ele vai trabalhar com a questão de construção. Para construir um livro precisa de quê? De capa. Para construir uma estrada precisa de quê? De borracha. Então, os blacks, eles são a densidade massiva que estrutura o mercado. E os blues, eles são a matéria-prima. Isso que eu tava tentando lembrar. O blue é matéria-prima e os blacks são estrutura de mercado. Estrutura que é a base. O black é a base que mantém. O black é tipo o pai do mercado que mantém. Os blues é tipo o filho que dá a matéria-prima. E quem são os white? Como eu falei, os white são coisas mais leves. Leite materno, leite em pó que vende no supermercado, fralda, remédios, livros assim, que imprime livros, cursos. Os cursos, os mini cursos na internet que a gente encontra por aí, esses cursos, eles sempre são considerados como white. Só é considerado como black ou blue uma faculdade. Depende. Harvard é um black. Mas uma faculdade um pouco mais simples aqui no Brasil, ela é considerada como um blue. Uma faculdade pública é um blue. Depende se for estadual, pode até ser se essa faculdade se movimentar não só o estado, mas mais de um estado, ela pode ser um black. Mas se ela movimentar só um estado e ela servir só para um estado, ela é um blue. Porque ela não é tão densa assim. Entende? Então, os blacks são o quê? Bancos, automobilística, lojas grandes e massivas. Os blues são bebidas, água, presentes, rodas, leite, roda de carro. Eles são a roda que gira no mercado. São eles que entregam a matéria-prima para as outras empresas. Qualquer empresa que entrega matéria-prima é considerada como blue. E os whites são remédios, leites, livros, cursos. Você entendeu o que eu queria dizer, né? Então aqui, vamos lá. Black, blue e white. Os blacks mantêm os dois, a estrutura. Eles empurram os whites através do blue e aí o mercado anda. Então você pode ser considerado um black, um blue ou um white no mercado. Não importa se você é um vendedor de rua, se você trabalha numa loja, no shopping, se você tem uma empresa, não importa. Você pode ser considerado como black ou blue. Lembrando que um blue é matéria-prima, um white é coisas leves, que o mercado não pode tocar. Leite materno, fralda, como eu falei, capa de livros, cursos, não pode tocar, o mercado não pode tocar, é sensível, não pode enfiar com tudo no mercado que quebra, entende? Não pode ficar mexendo com isso aí é algo essencial para a humanidade. Os whites, eles mexem com coisas importantes para a humanidade. Bora resumir? Black é o que? Densidade, ele trabalha com base de mercado, ele que mantém o mercado, é como se fosse o pai do mercado. Os blues é matéria-prima e os white é coisas importantes para a humanidade. Então cada um de vocês tem uma importância no mercado, ninguém fica de fora do mercado, certo? Então se a sua empresa estiver no meio das três, entre elas, você deve absorver conhecimento e entender o que é o máximo black, que o máximo, o black, ele empurra o white através do blue para não machucar. Assim, um cuida do outro. A estrutura black, white e blue. Cada um cuida do outro no mercado.
Tem aquele quebradeira? Tem a quebradeira. É quando alguém quer pegar primeiro o dinheiro. E sabe que naquele